Olá, crianças, tudo bem? Vocês vão abrir a apostila na página 156 e acompanhar a leitura e explicação com a professora. O título é Divisão do Estado de Mato Grosso completa 30 anos. Nessa nossa abertura do slide, a professora colocou um mapa, porque aqui é o atual Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas antigamente, antes do ano de 1977, toda essa área aqui pertencia a Mato Grosso. Não existia Mato Grosso do Sul, era tudo Mato Grosso. E é o que nós vamos ver agora. Foram várias as razões que levaram à divisão do estado. O que acontecia? Havia muita rivalidade entre a população que vivia na parte norte e a população que vivia na parte sul de Mato Grosso. Havia rivalidade entre as cidades de Cuiabá e de Campo Grande. Antes dessa divisão, aqui não está dividido, aqui é o Mato Grosso como era antigamente, antes de 1977. A capital de Mato Grosso era Cuiabá e atualmente a capital de Mato Grosso continua sendo Cuiabá, tá? Então, o que aconteceu? Havia rivalidade. Além da rivalidade, havia o desejo da população que vivia nessa parte sul aqui de ter seu próprio governo. A parte sul, ela prosperava mais economicamente do que a parte norte. Outra coisa era o fato de Campo Grande estar mais próximo aqui da região sudeste, especialmente ao estado de São Paulo. Cuiabá ficava mais longe e Campo Grande ficava mais próximo. A rivalidade entre o lado sul e o lado norte era notável até nas pequenas coisas, como por exemplo, quando havia concursos de Miss, as cidades de Campo Grande e Cuiabá competiam e discordavam. Além de tudo isso, ainda havia a cultura deles, que era diferente. A culinária de Cuiabá, da parte norte, era diferente da culinária da parte sul. O sotaque deles era diferente, as festas eram diferentes. Então, isso gerava comparações e rivalidade. Esse movimento todo de querer dividir Mato Grosso em dois estados, ele não foi de uma hora para outra. Tudo isso se iniciou por volta do ano de 1889 e só em 1977 é que foi feita a divisão pelo então presidente do Brasil, chamado Ernesto Geisel. Antes da divisão, então, a capital de Mato Grosso era Cuiabá. Após a divisão, continuou sendo Cuiabá. Quando foi dividido, essa parte de cima ficou chamada Mato Grosso e a parte de baixo do sul ficou chamado Mato Grosso do Sul. E a capital de Mato Grosso do Sul atualmente é Campo Grande. Essa parte aqui não tem na apostila de vocês, a professora colocou só para vocês observarem como ficou. Antes da divisão, Mato Grosso, que era um estado só, ele tinha tudo isso aqui de municípios, 38 mais 55. Então, ele tinha no total de 93 municípios. E ele tinha uma área, olha aqui, ó, antes, ele tinha uma área, juntando essas duas áreas, de 1.231.549 quilômetros quadrados de área. Então, aqui antes da divisão, aqui depois da divisão. Com a divisão, o que acabou acontecendo? Mato Grosso acabou ficando com 38 municípios e Mato Grosso do Sul, essa parte amarela, recebeu 55 municípios. Então, Mato Grosso do Sul ficou com o maior número de municípios. Em compensação, a área, o espaço, o terreno de Mato Grosso ficou maior do que a área de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso tem 901.420 quilômetros quadrados e Mato Grosso do Sul 330.129 quilômetros quadrados. Vamos começar as atividades da página 157.
Grife no texto o nome do presidente do Brasil que assinou a lei dividindo o estado do Mato Grosso e criando o estado de Mato Grosso do Sul e a data em que isso ocorreu. Então você vai grifar o nome do presidente e a data que isso aconteceu. Para isso você vai na página 156, procura aqui o nome do presidente da República, do presidente do Brasil e a data. Eu quero o dia, mês e ano que ocorreu a divisão do estado do Mato Grosso. Exercício número 2. Releia o título da reportagem e a partir do que você fez no item 1, que você grifou, descubra em que ano ela foi escrita. Então, volta lá no título da reportagem. Divisão do estado de Mato Grosso completa 30 anos. Então, quando essa reportagem foi escrita, estava completando 30 anos da divisão do estado. Se o estado foi dividido em 1977, depois de 30 anos, depois de passados 30 anos, a reportagem foi escrita. Então, veja que conta você vai fazer para descobrir o ano que a reportagem foi escrita. Pode dar menos do que 1977? Não, porque se o estado foi dividido nesse ano, não pode dar menos do que isso. A reportagem foi escrita depois. Então, pense que conta você vai fazer. Continuando, exercício 3. A divisão de Mato Grosso em 2 estados foi um processo demorado. Segundo o texto, você vai responder: que aspectos foram considerados para que essa separação acontecesse? Por que essa separação aconteceu? O que acontecia entre as populações? O que acontecia entre as cidades de Cuiabá e de Campo Grande? O que havia? Por que foram considerados esses aspectos para separar o estado? Responda aqui. Eu quero mais do que um. Letra B. Quando e por que se iniciou o movimento para dividir o estado de Mato Grosso? Quando começou? Não foi do dia para a noite. Nós vimos que começou lá atrás, muito antes de 1977. Por que eles queriam dividir o estado? Número 4. Antes da divisão, qual era a capital do estado de Mato Grosso? E hoje? Então, você vai pôr resposta completa. Antes da divisão, a capital do estado de Mato Grosso era, põe o nome da capital com letra maiúscula. E hoje, a capital do estado de Mato Grosso é, põe o nome da capital. Número 5. Quantos municípios tinha o estado de Mato Grosso antes da divisão? Consulta aqui o texto que você vai descobrir. Além disso, a professora colocou aqui na tabela. Se você juntar 38 com 55, você descobre quantos municípios tinha antes da divisão. Então, você vai escrever aqui. Antes da divisão, o estado de Mato Grosso tinha, põe o número, municípios. Depois, continuando a resposta, hein? Você precisa responder aqui, ó. Quantos ficaram no atual Mato Grosso e quantos municípios ficaram no Mato Grosso do Sul? Então, você vai pôr. No atual Mato Grosso tem tantos municípios. E no Mato Grosso do Sul tem tantos municípios. Ok? Qualquer dificuldade que tenham para resolver essas atividades, podem chamar a professora. Até a nossa próxima aula.